gente, estamos com mais um bate-papo com gente que faz. Gente que faz, hoje nós estamos com a Ana, né? Ana Flávia, tu é muito bem-vinda. Obrigada. E nós queremos saber o que você faz, Ana Flávia. Meu Deus, tanta coisa. Por onde começa? Por onde começa? Vamos lá. De profissão eu sou advogada, então faço muito processo, mas de hobby eu sou escritora, então eu fiz um livro. Esse é o nosso objetivo, né? De chegar aqui e conversar um pouquinho sobre a questão de o que significa escrever um livro, né? Porque você é uma menina, você é jovem, né? Uma jovem senhora, advogada, mas qual é o ramo, assim, da advocacia que você exerce? Eu atuo como trabalhista para empresas, então eu faço toda a parte de processos para empresas e o contencioso também, para evitar processos nas empresas. Também é algo que a gente busca muito, né? Evitar esses processos nas empresas. E eu também atuo com regularizações imobiliárias. Então eu faço ações de reintegração de posse, de uso capião, questões com imobiliárias, para fazer a regularização imobiliária dos imóveis. Dos imóveis, né? Então e você atua na região, o teu escritório é em Pirabeiraba, né? Em Joinville, mas você sempre foi uma exímia leitora, né? Sempre fui, desde criança, desde que aprendi a ler ali com 4 para 5 anos, eu sempre gostei de ler. A gente começa ali com revistinhas, eu gostava muito dos livrinhos do Esmilinguido, então eu tinha vários livrinhos, né, da Formiga. Da Formiguinha. Gibi da Turma da Mônica, e aí depois foi indo para os livros mesmo, né, e nunca mais parei. Mas esse gosto pela leitura, isso vem de um incentivo da família, né? Porque toda a tua família são pessoas que leem muito, né? Sim. Eu sou filha de professora de português, então também sempre gostei muito da área, mas a minha avó sempre leu muito, inclusive tem uma biblioteca gigante na casa dela. Né? Sempre peguei livros com ela também, inclusive foi por conta dela que surgiu o livro, é uma inspiração também no jardim da casa da minha avó. Então, sempre fui muito leitora pelo lado da família também. A família sempre incentivou, sempre comprou livros para mim. Então, graças a Deus, tenho eles do lado. E o que você percebe, assim, na tua trajetória como advogada, por exemplo, esse hábito de ler, isso te ajudou? Muito. Porque né? No estudo, né? Mesmo na questão, inclusive, de formular, eu não entendo muito de advocacia, mas você precisa escrever, né? Sim, isso. Então... E aí a leitura ajuda, principalmente numa leitura mais rápida, porque tempo é dinheiro, e a gente precisa, às vezes, estudar um processo enorme em pouco tempo, então a gente aprende a ler mais rápido e absorver o conteúdo de uma forma completa, né, porque, às vezes, ler só por ler a gente não aprende, então, lendo muito, a gente acaba sabendo ler de uma forma mais dinâmica ali, para poder pegar as partes importantes, usar isso para elaborar uma defesa, para elaborar todo um processo mesmo, então, quanto mais a gente vai aprimorando a leitura, mais a gente vai aprendendo para a profissão em si, e o fato de escrever, né, porque eu vivo escrevendo. E aí a leitura ajuda, principalmente para vocabulário, né? Amplia muito o vocabulário, então isso é muito importante. É a questão da interpretação também, né? Então, porque esse bate-papo com gente que faz é justamente buscar pessoas que fazem coisas diferenciadas e que podem inspirar e impulsionar né, atividades e atitudes em pessoas que vão fazer a diferença durante a vida, né? E a questão da leitura é uma coisa crucial, né, da edificação de pessoas pensantes, né? De pessoas que saibam compreender o que estão lendo. Uma coisa é olhar o que está escrito, outra coisa é compreender o que está escrito, né? Isso, e por isso é muito importante a gente buscar vários tipos de livro, vários gêneros, não ficar só num gênero, né? É bom a gente ler de tudo para poder ampliar tanto o nosso conhecimento, o nosso repertório, né? E quanto mais a gente vai buscando e vai se aprimorando na leitura, mais a gente identifica o que gosta também de ler. E sim, ajuda muito nessa questão de interpretação, de relações sociais também com as pessoas. A gente, quando lê, a gente acaba tendo um senso de empatia muito grande. Então, também é muito importante. Você como leitora, né, você participa você tem um canal, né, que você coloca ali nesse canal sobre livros,
né? Você fala de livros, Sim. você dá dicas, Eu tenho um né? canal no YouTube, e aí eu comecei para dar dicas de livros, falar sobre resenhas, né, Aham. para poder indicar ali. Eu faço muitos vídeos de vlogs de leitura, mostrando como que eu vou lendo durante a minha semana, o que que eu Aham. faço, o que que eu gosto de ler. E hoje em dia esse canal ele virou uma amizade, porque as pessoas que me acompanham lá, a gente virou amigos, a gente conversa, debate, tem grupos no Telegram para debater livros que a gente lê ao mesmo tempo, quase como um clube do livro mesmo. Aham. Então é muito legal, eu gosto muito do canal e das pessoas que estão lá. Fiz muitos amigos na internet por conta disso, e inclusive foi o que me fez escrever o livro. Ah, Foi sim. através do canal. Uhum. Do canal, Uhum. que foi um incentivo, porque tem uma editora atrás Isso. deste livro, Tem. né? Essa editora é uma editora independente, Isso. como, É uma né? editora independente lá de Belo Horizonte, e a gente fez uma parceria em 2025 para eu divulgar os livros deles no meu canal. E aí eu criei uma relação de amizade com o pessoal da editora, e nessas de conversar com outros autores e com o próprio pessoal lá da parte administrativa mesmo, eles me incentivavam. Quando eu ia entrevistar autores, os autores perguntavam: tá, mas e o teu livro? Aí eu falava: Ah, não, eu sou leitora, eu não sou escritora, e deixava aham. quieto. Mas no off eu já estava até escrevendo. E aí eu Ah, comecei a escrever numa brincadeira, só pra ver no que ia dar. E aí, quando eu mandei pro pessoal da editora, eles falaram: é muito bom, vamos publicar, termina esse livro. E aí foi todo o processo de ah, escrita até a publicação. até a publicação. Uhum. Então, agora me fala um pouquinho deste livro, que é O Jardim de Mirabel. Isso, Jardim de É o Mirabel. primeiro de muitos livros, quem sabe, né, Ana? Uhum. Então, porque você ainda é jovem, né? Uhum. Imagina. Então, vamos lá. O que que é esse livro aqui? Porque Ana Flávia Bolt escreveu O Jardim de Isso. Mirabel, né? Aqui nós temos a história de uma avó e uma neta. A neta na capa, a avó tá aqui atrás, e a gente vai ter a história paralela das duas. A gente vai conhecer a Helena, que é uma advogada que passou por um divórcio muito tenso, muito conturbado, e ela volta para a cidade da avó após o falecimento da avó, porque ela ficou sem nada no divórcio. E aí ela herdou a propriedade da avó. E quando ela volta para casa, ela acaba encontrando no jardim da avó coisas escondidas. Por exemplo, uma carta de um homem que não era o avô dela. E através dessas cartas e o diário da avó que ela encontra no jardim da casa, ela descobre que a avó viveu um romance proibido na década de 50, 60, e ela vai conhecendo a história dessa avó que ela não sabia que tinha passado por isso. E nesse tempo ela vai percebendo como o afastamento dela, porque ela estava sem visitar a avó, só ligava para a profissão dela, não dava aquele devido valor, como ela se arrepende disso, porque agora ela não tem mais a avó. Ela Então, não consegue mais dialogar com a sobre avó, isso, né? conversar e ouvir da própria avó aquela história A de amor. história, né? Então ela se arrepende muito desse caminho que ela decidiu seguir, que ela foi pro profissional ao invés de ficar perto da avó. Mas tem um motivo também que fez ela se afastar da cidade. E aí a gente descobre qual foi o motivo Qual que foi o levou motivo? ela a sair da Eu li cidade. o livro, ele é interessante, né? E a gente começa a ler e quer saber como continua. Ele fala de relações, né? De essa questão do estar presente, a questão da família, né? O importante, a questão desses valores que muitas vezes a gente na correria de busca, né? De um reconhecimento profissional, muitas vezes a gente acaba deixando sim para o segundo plano, né? E eu sou muito apegada na família, nas minhas avós. Então, quando eu quis escrever o livro, e o que me inspirou, inclusive, foi a camélia do jardim da minha avó, porque o meu escritório fica ali na frente, né? Então, quando eu olhava para aquela camélia, eu comecei a brotar a história na cabeça. E eu quis escrever justamente algo que é o que eu vivo, que é essa relação com os avós, e que fosse até um recado para mim mesma. Não esquece da tua avó. Não deixa as coisas, né, materiais, os bens, a profissão, o sucesso vir à frente da família. Então, essa foi uma das mensagens que eu quis passar no livro. E você acha importante ressaltar, por exemplo, essa mensagem para a gente da tua geração, da tua idade? Porque o jovem, ele tem muita pressa, quer crescer, quer buscar as coisas e às vezes esquece quem estava atrás dando suporte, quem é que estava ali como colchão para ele. Porque a Mirabel na história foi quem criou a Helena, porque a Helena perdeu os pais muito jovem. Então a avó foi tudo para ela, mas no final ela deixou a avó de lado por um problema dela. E aí o arrependimento veio. E isso realmente acontece com a gente. Às vezes a gente sente falta daquilo que deixou. Você não pôde viver. Não pôde viver. E que você não tem agora a chance de viver quando você se autoconhece, quando você se autossensibiliza, né? Com essa história, com essa
conexão familiar, né? Uhum. Então, essa volta às conexões familiares que a gente tanto fala, não deixar que a tela tome o lugar de uma boa conversa com a Sim. família, Sim, né? isso é muito Porque importante. é assim, ó, é incrível como hoje a gente observa, né? Andando, às vezes o pessoal sentado na mesa de um restaurante, Uhum. cada um no seu celular, Sim. né? Casais, famílias, né? E essa falta de conexão, desse diálogo, nós temos que resgatar urgentemente dentro da nossa sociedade, até para que a gente possa conviver melhor socialmente, né? E é aquilo que dizem, né? Que a tecnologia ela aproxima quem está longe, mas afasta quem está perto. Então, hoje em dia é muito, muito isso. As pessoas preferem estar conectadas ali na internet e deixam o filho de lado, não conversam entre casais. Então, é muito importante a gente resgatar isso. Eu gosto que os livros resgatam. Eu acho incrível os casais que sentam lado a lado, às vezes, para ler um livro e depois discutem sobre o que cada um está lendo. Então, isso na leitura é algo que eu gosto e incentivo as pessoas a fazerem, né? Por isso que eu gosto da ideia de clubes do livro, né? Onde Clubes as do livro. pessoas leem a mesma história e conversam sobre aquilo. E é uma Uhum. coisa, um diálogo saudável, um hobby saudável você estar lendo, porque o livro, ele tem a capacidade de te levar para outros lugares. Você viaja, você conhece outras histórias, outras culturas, e não precisa sair do lugar. Então, eu acho isso muito interessante. E esse resgate, a questão do livro físico, né? É totalmente diferente. Nós fazemos outras conexões cerebrais ao folhear um livro Sentir o e cheiro. ao cheiro, né? Da folha, do papel, né? E de passar os olhos, né? De ir para uma linha para outra na leitura. Coisas que o nosso cérebro ele desenvolve com isso aptidões, Sim. né? Enquanto que a questão do estar pronto e receber tudo na tela nos deixa assim, cria uma legião de pessoas anestesiadas, né? Então a gente espera tudo pronto, Sim. porque você não precisa, né? Você não precisa raciocinar, você não precisa fazer nenhum movimento para isso. Sim. A internet tem suas coisas boas, maravilhosas. Só a gente precisa reaprender a usar isso. Sim. Usar isso em nosso benefício, né? Com certeza. Como pessoas. E como jovens, né? Para isso. Mas eu gostaria que tu conversasse assim um pouquinho mais sobre quais são tuas perspectivas. A Ana Flávia escreveu o livro, a Ana Flávia é advogada, mas a Ana Flávia é filha, é esposa. Sim. Ana Flávia agora logo vai ser mãe, né? Como é esse teu casamento entre ser uma advogada, ser uma leitora, ser uma escritora, ser família? Como isso acontece? Tem que tentar conciliar. A leitura hoje ainda é um hobby, né? A leitura escrita, porque a advocacia é a minha profissão. É algo que eu gosto muito de fazer, que ocupa muito a mente, então não é... Já me perguntaram, né? Pretende agora largar a advocacia para ser escritora? Não. Eu gosto da minha profissão e eu gosto muito de trabalhar com isso. Mas eu queria conseguir conciliar os dois. De ter essa vida dupla, né? Quase como uma espiã aí, dupla vida, jornada. Mas a gente tem que ver como é que vai ser. Mas hoje em dia, o meu tempo de leitura é mais à noite. Sim. Então, antes de dormir, eu gosto de pegar um livro, ler um pouquinho. Nos finais de semana, quando tô em casa também. Durante a semana é mais corrido, então é difícil parar pra ler durante o dia. Mas uma coisa que a gente ali falou sobre o digital, né? Temos os e-books, o livro no Kindle. Eu gosto do Kindle porque ele não te dá acesso a outras coisas, é só o livro. E por ele ser pequeno e leve, eu consigo levar ele na bolsa, em tudo quanto é canto. Então, se eu quero, por exemplo, tô cozinhando, mexendo numa panela, eu consigo segurar e ler ao mesmo tempo. Porque ele é levinho, então isso também facilita na leitura. Já fiz muito isso antigamente. Antigamente quanto? Uns 3 anos. 3 anos. 3 anos. Hoje em dia já não fico mais com o Kindle tão pendurado assim do lado. Mas quando eu tô assim mais viciada em ler, é uma alternativa, porque ele vai para todo canto. Então eu ficava às vezes na fila. Uma vez eu estava na fila do banco esperando ser chamada, tava com o Kindle e lendo. Bom, eu já frequentei fila do banco, realmente com o meu livrinho de leitura, eu sempre tenho na minha bolsa livros mais fininhos, né? Pra gente ter, assim, enquanto que tu tá esperando algo, você pega e lê.
Às vezes uma forma diferente. Tem Sim. pessoas que ligam muito pro celular. Uhum. Eu prefiro, estou resgatando esse hábito de ler. Sim, é De melhor. ler, porque é melhor na questão do vocabulário, na questão da Uhum. conversação, na questão da escrita, né? Sim. Isso dá mais vocabulário, isso dá mais fluência Um repertório muito maior para conversas. para a A gente, conversa também, se né? quiser sentar, conversar sobre, principalmente se você lê livros de não ficção, livros que retratam uma história real, que retratam às vezes a biografia de uma pessoa, esse tipo de história, ele viaja, a gente consegue conversar e discutir sobre muitas coisas quando lê. Ou até livros que são ficção, mas baseados em vivências reais de pessoas reais. Então, Uhum. às vezes, a história em si é uma ficção, que é o caso do meu, Sim, mas a gente vê esse tipo de situação acontecendo na vida das pessoas. sim. Então, é bom a gente ler esse tipo de coisa, porque quando vai conversar com outras pessoas, tem sobre o que discutir e tem um repertório grande para falar. Então, não é aquela coisa, a gente não está falando sem propriedade alguma, sem saber do que está falando. A gente conhece sobre o assunto e consegue discutir Aham. sobre ele. É. Bom, bate-papo, tá gostoso, bate-papo com gente que faz, né? E ative aí o sininho, nos siga nas redes, que nós já vamos dar também a rede social da Ana para vocês seguirem também. Mas, Ana, além disso, você também tem um grande engajamento com a igreja, né? Sim. Com a atividade social da igreja. Vocês, a adventista, né? Uhum. Frequenta adventista, é engajada. Conta um pouquinho sobre isso. Eu sou adventista de berço, já nasci na igreja, meus pais se converteram antes, né? Ah, são Não adventistas? são de berço, mas também são da igreja adventista. E desde pequena eles sempre incentivaram a gente a frequentar e participar. Então a gente sempre participava das classes, participava de coral da igreja. Eu, Uhum, por muito tempo, ali dos meus 14 até os meus 20 e poucos anos, 22 anos, eu era professora das crianças. uhum, Então eu cuidava da classe das crianças na igreja também. Então, sempre gostei muito, principalmente de cuidar das crianças. É uma idade muito legal. Eu acompanhei várias idades, na verdade. Desde o rolzinho, que são as crianças de 0 a 4 anos, até os maiores, até 10, 12 anos, cuidava deles ali. E é muito legal ter esse contato com as crianças, porque eles têm uma mente muito criativa. Então, isso aflora muito pra gente também. Hoje em uhum. dia, eu participo da classe de jovens da igreja. Então a gente todo sábado se reúne, discute sobre a lição, que fala sobre algum trecho da Bíblia, a gente conversa muito sobre isso. E eu sempre gostei muito de participar da igreja, porque além da gente fazer amizades, a gente tá ali com pessoas que estão buscando a mesma coisa que nós. Que é ali ter um encontro mais próximo de Deus, ser pessoas melhores, porque a igreja ajuda muito isso, a gente buscar sempre evoluir, ser Uhum, pessoas melhores. Então eu sempre gostei muito dessa parte de religião também. uhum. E isso, muitas vezes as pessoas dizem, porque ela é muito religiosa, ela não consegue dialogar sobre outras coisas. Bem, ao contrário. Expande muito a mente. Expande e tu te integra. Uhum. Porque o que é ser cristão hoje? Sim. Para você, o que é ser cristão hoje? Hoje é tentar ser o mais próximo de Cristo, né? De ser a essência de Cristo. E Cristo, ele abraçava o mundo, né? Cristo não tem diferenças, ele não fica restrito. Para ele é Uhum. todo mundo. Quem quer é só chegar nele. Então a gente tem que ser assim também. Quem está disposto a conversar, a receber, é só A chegar. receber, a conversar e a fazer acontecer o evangelho ali onde é que a gente vive, né? Uhum. E esse é o grande desafio de nós, como igrejas cristãs, Sim. de colocarmos esses sinais do reino de Deus ali onde é que nós estamos. Uhum. E sermos esse pequeno Cristo na vida de muitas pessoas. E isso independente digamos, da marca da igreja ou da placa de igreja, né? Uhum. Isso é um mandamento cristão. Sim. Que nós temos que cada vez mais aprender e colocar em prática para que realmente este mundo mostre sinais eficientes, né? Que as pessoas estão vivendo esse evangelho, Sim. né? É que muitas pessoas confundem, né? Mas a religião é o cristianismo, não é justamente a placa da igreja. Então nós todos somos cristãos e estamos buscando a mesma coisa, que no nosso caso é a espera da volta de Cristo, é ele voltar e salvar a gente desse mundo que já não dá mais, que é um mundo terrível, né? Então a gente espera que ele logo volte e resgate os seus filhos e que a gente possa viver
eternamente. E as pessoas às vezes esquecem disso. E a gente tá nessa busca constante, né? Porque enquanto o mundo não conhecer ele não vai voltar. Ele quer que todos tenham uma chance de conhecê-lo. Então a gente precisa buscar cada vez mais isso também. Mas essa questão de entendimento, né? E também da responsabilidade nossa como cristãos de viver isso no nosso dia a dia é um desafio que sempre leva. E vocês têm uma ação também, eu sei que pelo Caleb, né? A ASA tem acompanhado, que são ações assim que são bem abrangentes e que causam impacto ali onde é que elas atuam. Sim, o Caleb, né, que é a missão Caleb, os jovens dedicam das suas férias, que normalmente é no período de férias escolares, para ir para algum lugar para fazer missão. Então eles vão para cidades que às vezes sofreram com enchentes e que precisa recuperar essa questão, ou construir casas em comunidades mais carentes, já reformaram escolas, então o pessoal vai justamente para ajudar isso. A ASA é a Associação Social da Igreja, então sempre que é preciso eles estão à frente. E não só em desastres, em tragédias, mas se você vai numa igreja adventista, por exemplo, e tá precisando de uma cesta básica, tá precisando de roupa, tá precisando de material escolar para os seus filhos, você se cadastra e a igreja providencia. Então, estão ativos 100% do tempo. É bom a gente fazer com que as pessoas conheçam isso, porque é muito mais se faz, e isso também se faz através da ação dos voluntários. Sim, todos voluntários. Dos voluntários. O voluntariado neste país, ele movimenta assim as nossas obras sociais de uma maneira estrondosa e que muitas vezes ele não é visto, não é enxergado, não é falado, né? Então é isso também que esse bate-papo com gente que quer dar visibilidade. A importância dessa legião de voluntariados nesse país afora que atuam e que mudam. Sim. E ajudam muitas pessoas. E não é só do nosso país, porque tem pessoas que vão para fora do país, né? Ou nós, como brasileiros, também já recebemos muita ajuda de fora. Com certeza. Mas nós temos que aprender a nós sermos pessoas, agentes das mudanças que nós queremos dentro de uma sociedade. Sim. Né? E aí o papel fundamental da importância das igrejas cristãs, de dizer, gente, nós temos que fazer acontecer, né? Não esperar que as coisas venham ao nosso encontro. Sim, né? Tá bem claro na Bíblia, né? Ide. Deus manda a gente ir. Ide, fazei discípulos, né, de todas as nações. Então, é um grande desafio para todos nós. Então, nós estamos falando de obra social, nós estamos falando de leitura, e é muito bom ter esse bate-papo. Mas, assim, quais as tuas perspectivas, assim, daqui em diante? O que você vê? O que você deslumbra? Em questão de livro? Em questão de livro, de família, né? Porque é um hábito, como você disse, você adquiriu o hábito de ler, e aí é que tá falar para jovens profissionais a importância da leitura, do livro, de ler, de ter conhecimento das palavras, da interpretação, né? Porque você sempre foi incentivada e isso é um hábito que se adquiriu desde pequena, em casa, com a família. Como perpetuar esse hábito? A leitura é uma coisa que tem que ser constante. Se a gente abandona, eu abandonei um tempinho ali na época da faculdade, porque eu só conseguia ler os livros da faculdade, e eu demorei para engatar o meu ritmo de leitura novamente. Então, se a gente se deixa levar pelo celular, o celular para mim é o pior vilão. Tá? Porque a gente fica ali horas e horas rolando o feed numa dopamina barata, quando vê, não pegou num livro. Então, eu tive esse problema, tanto que eu cortei muita parte das minhas redes sociais. O TikTok, para mim, era um problema, então eu excluí o meu TikTok para não ter mais acesso, porque senão eu ficava horas e horas ali e não pegava no livro. Então, eu pretendo continuar escrevendo. Eu tenho um projeto já começado de um segundo livro, mas como o trabalho vem ali, a gente precisa dar atenção, né? Então, ele acaba ficando um pouquinho ainda em segundo plano, mas pretendo lançar, quem sabe esse ano, se não no máximo ano que vem, a gente lança esse segundo livro.
E eu pretendo continuar escrevendo, porque foi uma descoberta muito gostosa pra mim. Escrever o que não é jurídico, porque o jurídico, sendo bem sincero, é chato. Ali, o linguajar jurídico é complicado. Então, é bom escrever ficção, é bom escrever histórias diferentes, porque foge aquela coisa engravetada ali, né? Engravatada, de ficar escrevendo ali coisas muito sérias. E, querendo ou não, ninguém procura um advogado quando tá bem, né? O pessoal só procura advogado quando tá com problema. Então, a gente lida com o problema dos outros 100% do tempo. Então, poder escrever e ler algo que foge disso, querendo ou não, é uma distração pra cabeça também, pra gente não endoidar. É uma terapia. É uma terapia. É uma terapia. Né? E essa forma gostosa, tomara que você inspire mais gente, digamos assim, mais profissionais jovens, né? A voltar o hábito da boa leitura. Eu gosto de ficar inspirando, por exemplo, a Júlia, minha sobrinha. Vai fazer 15 anos e quando eu vi ali, ela tava ali perto dos 10, eu via que ela já ficava muito no celular e na televisão. Eu cheguei pra ela e falei, Júlia, pra cada 3 livros que tu lê, eu te dou um presente. Aí eu fiquei pobre. Aí complicou, porque... Hoje ela é leitora. Ela é leitora. E, inclusive, tá escrevendo o livro dela. Sim. Eu cheguei a emprestar um notebook meu que tava de ladinho pra ela escrever o livro dela. Então eu falei pra ela, se tu quiser publicar a editora, eu te arrumo. Agora é teu papel, escreve. Então eu busco isso nela, porque eu quero que ela leia, porque eu sei como o perigo de telas é ruim pro jovem. Então, graças a Deus, hoje em dia ela é uma leitora, a gente sempre vê ela carregando um livro pra um canto. Tá sempre com um livrinho ali junto na bolsa. E o Kindle também, que ela ganhou de presente, né? Sim. Então ela também tá sempre com o Kindle dela e é bom porque pelo menos ela tá buscando algo diferente do que a maioria dos jovens da idade dela, que ficam em casa, na televisão e no celular. A preocupação, tudo tem o seu lado bom, a informação que nos dá a tela, o celular é ótima, mas a dependência e a anestesia cerebral que causa é terrível, né? Então, a gente buscar esse equilíbrio, né? E transmitir esse equilíbrio que é o legal que você tá conseguindo fazer com esse lançamento desse livro, agora a gente já ficou sabendo através do bate-papo que tá aí, né? O outro livro tá saindo, tá no forninho, né? Então, é muito bom isso, de gente jovem e gente aqui da região, que às vezes a gente acha, o escritor tá lá longe, e está aqui, tá do lado, e pessoas que a gente às vezes nem imagina, né? Nem imagina que esteja escrevendo. E como foi assim para tua família, essa questão, eu vou lançar um livro? Eu não tinha falado para ninguém mesmo. A minha mãe ficou sabendo quando o livro estava praticamente pronto e eu pedi para ela corrigir. Porque tem uma professora de português em casa. Então, eu pedi pra ela fazer ali a primeira revisão. Então, ela fez a primeira revisão do livro, mas depois disso eu mudei muita coisa. E aí, ela só foi ver agora quando o livro tava pronto. O resto só ficou sabendo quando foi lançado. Quando tava nas mãos da editora, que eu falei, olha, só pra avisar vocês, eu escrevi um livro. Aí, mês que vem vai começar ali a pré-venda dele, vocês podem comprar meu livro. Sim. Então, foi assim. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, porque sempre te vinham lendo, mas não escrevendo, né? Então, vamos tomar que mais pessoas jovens possam fazer essa linda surpresa para a família, né? Para as famílias, de dizer, tô escrevendo um livro. E é legal. Né? É legal? As pessoas ficam, meu Deus, você escreveu um livro. Às vezes eu fico, gente, mas eu só escrevi um livro. E todo mundo fica, não, você escreveu um livro. É uma importância, assim, o pessoal realmente respeita os escritores, e isso eu acho muito legal. E para adquirir o teu livro, através da onde que a gente pode adquirir? Você consegue comprar direto no site da editora, que é o clubelitera.com.br, e aí compra lá e já chega em casa. Então tá ótimo. Ana, a gente quer te agradecer por esse bate-papo, por esse incentivo à leitura, né? Principalmente dos jovens, né? Esperamos que a gente possa ter, eu esse ano tenho o objetivo de ter bate-papo com gente jovem que lê, justamente para ser inspiração para os outros lerem também, né? E a importância que isso traz e o bem que isso faz para gente. Né? Faz muito bem mesmo. Tanto ler quanto escrever. Porque alivia, tira ideias da cabeça, você consegue relaxar, então é muito bom.
E qual seria, assim, a tua mensagem final desse bate-papo? O que que você gostaria de dizer para as pessoas? Olha, se puderem ler cada vez mais, busquem ler, porque livros abrem portas para as pessoas. Eu sei que a minha leitura abriu porta para eu virar uma escritora e muitas outras áreas. Tem pessoas, por exemplo, professores de português, que através de talvez ler, podem trabalhar com livros, fazendo revisão de textos. Então, a leitura pode abrir portas tanto profissionais quanto a questão também de criatividade e de escape. Então, hoje em dia, a gente busca tudo muito rápido. É tudo no 2.0, é áudio em 2 vezes no WhatsApp, um vídeo, quando tá assistindo, clica do lado para acelerar, o livro tu não acelera. O livro tu lê no teu tempo. Então, é muito bom pra gente poder voltar pro nosso ponto e entender que a vida não deve passar em 2 vezes. Ela tem que ser vivida no momento certo. E no seu tempo, Sim. né? Como tu disse, tudo para nós tem que ser para ontem. Uhum. Só que nós não somos para ontem. Não. Né? E nós temos que, urgentemente, a gente precisa buscar redescobrir essa essência até para que a gente possa se encontrar novamente como seres humanos e como seres, né, que nós temos o sopro da dignidade de Deus, Sim. nosso Criador, entre nós, né, que muitas vezes nós desrespeitamos e não preservamos nessa forma. Mas eu te agradeço, né, por esse bate-papo. Espero que vocês nos sigam, ativem o sininho, nos sigam nas redes sociais, leiam bastante, né, Ana? Oi. E até o próximo bate-papo. Tchau. Até mais.